bola não para, está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, em São Paulo, canal 631 Vivo TV, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, Oi TV, canal 139, tem lá o Instagram, siga lá, @canal KTV. Tem também o YouTube, canal KTV Brasil, se inscreva, acompanhe a programação inteira, todos os programas do canal KTV também na internet, não só pela TV, mas também no canal, no YouTube do canal KTV. Você está conectado, se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte. Para você, toda quinta, 8h30 da noite, uma entrevista inédita, claro, com reprise na programação que você pode acompanhar aqui com a gente no canal Q. Hoje eu estou com o Jean Schiavinato. Eu falei bem antes de começar. Quando começou a gravar, já deu uma travada no Schiavinato, agora está tudo certinho. Que é nosso convidado aqui no A Bola Não Para, para a gente falar sobre... Ele que é mestre em desenvolvimento humano, sobre a parte emocional, a parte dos atletas, poxa, são cobrados, né? A parte mental é muito importante, de concentração, evolução no esporte, resultados, viver com a frustração da derrota, né? Com a alegria da vitória, não ultrapassar limites também, porque você acaba se empolgando demais. Tudo isso, né? Questões da violência, como estamos hoje, né? Com essas cobranças loucas, né? De torcidas aí, virtualmente e presencialmente, né, a respeito do desenvolvimento do atleta, e principalmente do jogador de futebol, que mais no Brasil o futebol sempre aí em destaque. E nós estamos com o Jean Schiavinato, que é o nosso convidado aqui na Bola Não Para. Jean, prazer recebê-lo aqui no estúdio, tudo bem? Tudo bem, Fred, prazer é todo meu, muito legal estar com você aqui hoje. Poxa, o prazer é meu. Jean, a gente sempre apresenta o personagem para quem está assistindo a gente aqui. Esporte, como que é a sua vida relacionada ao esporte, hein, Jean? Cara, eu comecei jogando futsal. Futsal? Categorias de base no interior do estado de São Paulo. De que cidade? São José do Rio Preto. São José lá do Rio Preto. Ameriquinha, que na década de 80 fazia os clubes daqui de São Paulo sofrerem. Hoje é gente que sofre lá na 4ª divisão. Era o popular Diabo, o América. Exato. São José do Rio Preto. Exato. Fiz muito jogo lá no estádio Benedito Teixeira. Você chegou a fazer no Mário Alves Mendonça ou só no Benedito Teixeira? Só no Benedito Teixeira. Perdeu de fazer jogo no Mário Alves Mendonça, que era muito bacana lá também. Jogava futsal até meus 18, 19 anos. Bom jogador, mais ou menos. Rapaz, dá uma olhada aqui na estatura. Era goleiro. Imagina você. Você era goleiro? Só tinha que ir pro futsal, né? Não tinha como ir pro campo. Mas ainda assim, joguei nas categorias de base do Rio Preto também por um período. Então tinha agilidade, então. Tinha, bastante. Para jogar no futsal você precisa, né? Sim. Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu era ali o terceiro goleiro da equipe profissional do Franco Sertanejo, que foi uma equipe que deu bastante trabalho também para as equipes aqui de São Paulo. Tive uma lesão e aí eu tinha que decidir. Ficava dentro da quadra ou saía da quadra. Namorava a mesma menina desde os 11 anos de idade, conversei com ela desde os 11 anos. Conversei com ela, resolvi então parar, estudar, fazer faculdade de educação física. Já aproveitando essa linha que você sempre gostou de esporte. Sempre gostei de esporte. A minha vida inteira também eu tenho uma foto em casa, Fred, para você ter uma ideia. O meu avô materno jogou no Botafogo de Ribeirão Preto e no Guarani. Eu tenho uma foto que é como se fosse uma nuvem, o meu avô, o meu pai que jogou nas categorias de base do América, eu e depois meu filho que jogou no Mirassol. Seu filho jogou no Mirassol? Meu filho jogou no Mirassol. Tá jogando até hoje ou não joga mais? Parou de jogar quando ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Chegou em casa com os pares de chuteira, falou, pai, não quero mais jogar futebol, não colocou mais o pé na chuteira desde então. Estava com 18 anos de idade. Ficou traumatizado, então. Ficou traumatizado. Aí é uma outra história que a gente pode estar conversando sobre depois. A gente fala também, com certeza, mas falando de você aí, já. Então, e aí o que eu fiz? Fui fazer educação física. Tá. Queria trabalhar e atuar como preparador físico. Tá. Casei, nasceu o Pedro, meu primeiro filho, e, cara, naquele perrengue... Hora recebia, hora não recebia. Nessa época eu era preparador físico de uma equipe de futebol da A2 e também fazia uns bicos com uma equipe de voleibol. Nasceu o Pedro, eu olhei para ele e não consegui entender ele muito menos me entender. Falei para minha esposa, amor, vou trabalhar com bebês. Bebês? Bebês. Em que Fiz sentido? uma pós-graduação em psicopedagogia. E aí, o meu primeiro job com bebês foi na Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto. Eu fazia estimulação sensório-motora dos bebês que iam para a incubadora, porque tinham nascido antes do tempo. Sim. E o objetivo era maturar com essa estimulação o pulmão deles para eles irem mais rápido para o quarto para serem amamentados pelas mães. Virei ali nos próximos 10 anos uma referência
em trabalhar com crianças de 0 a 5 anos. O Pedro cresceu, fez 12 anos, a irmã dele já tinha 7 anos e eu percebi que era mais difícil lidar com um adolescente do que com o bebê. Foi onde eu fui buscar o meu mestrado na Unicamp para entender um pouquinho esse universo do ser humano, da psique do ser humano. Também me tornei uma referência, trabalhei algum tempo ali com categorias de base. Então você vai observar que a minha vida, ora ela está com um pé no esporte e daqui a pouco você vai perceber que eu estou com um pé também no ambiente corporativo. Tá. Quando eu saí da Unicamp, eu queria voltar para o esporte de novo, de alto rendimento. Foi quando nasceu esse livro aí, eu fui trabalhar com uma equipe então, vou até de basquete sobre rodas. Depois a gente vai fazer uma captação rapidinho também, mas vou mostrar Encantando Mentes, a história de um grupo de atletas cadeirantes que conquistou a América. Tá aqui, ó, campeão sul-americano, a turma aqui. Isso. Tá aqui, ó, para você que tá aqui com a gente, ó. Tá aqui, esse é o time do CAD. Qual que era a situação? Por que eles me contrataram, né? Sim. Eu tinha acabado de fazer a minha formação em coach, e aí o objetivo era lidar com um problema que eles tinham internamente lá, que eram 2 jogadores da seleção brasileira que eles brigaram entre si. Semanas antes de ir para o Sul-Americano, teve um racha no grupo e aí... Uma turma ficou de um lado de um, uma turma do lado de outro, e um dos jogadores, que era o capitão, foi meu aluno na faculdade, o Jatobá, que jogou na seleção brasileira também, e falou, cara, preciso da tua ajuda aqui para a gente unir essa galera de novo. Eles entraram como convidados, tinham 12 equipes, eles eram a 12ª equipe por ranking. Mas aí o livro fala desse desenrolar, como que foi meu bate-papo com eles no hotel antes de cada um dos jogos. Eles acabaram se sagrando campeões sul-americanos. Você participou das conversas a cada Perfeito, partida. Era isso. Se sagraram campeões sul-americanos e representaram o Brasil e Vancouver depois. Quando a gente voltou para o Brasil, isso em 2011, 2012, o esporte é muito midiático. Sim. Foi um passo para ir para o ambiente corporativo. De lá para cá, então, nesses últimos 11, 12 anos... Eu costumo dizer o seguinte, tanto o ambiente corporativo quanto o ambiente esportivo precisam de resultado em um curto espaço de tempo e com uma pressão grande. Sim. Foi um passo que eu dei para o ambiente corporativo, não sair mais, já desenvolvi alguns jobs também no Vale do Silício e estamos aí até hoje. Ora no esporte, ora no ambiente corporativo. E hoje, atualmente no esporte, e você tem atuado de que forma? Hoje eu tenho um grande parceiro no esporte, que é o Ricardo Catalá. O Catalá técnico que está no Remo, que foi quem subiu o Mirassol da Série C para a Série B o ano passado. Isso, foi o ano passado que o clube subiu. Então, eu tenho uma plataforma de tecnologia que se chama Team 10. Essa plataforma ela faz uma análise de perfil comportamental, e junto com a análise de perfil comportamental, que determina quais são os aspectos de força e quais são os aspectos de ponto de atenção de cada atleta, a gente faz uma análise também de match de cultura de jogo. Porque existem atletas que têm um match com uma cultura de jogo, que se você for colocar o time mais para frente, pode ser que ele tenha um desempenho melhor, se você for colocar o time mais para trás, pode ser que ele tenha um desempenho inferior. Então, o que eu faço hoje? Através dessa plataforma, desses algoritmos, além de todos os dados que o treinador recebe em relação à preparação física, análise técnica, análise tática, eu entrego para o Catalá todas essas informações e pode ser que um atleta que esteja nos cascos, na parte física, técnica e tática, não necessariamente é a melhor opção para aquele determinado jogo. Entregue esses dados para ele. E como que funciona essa plataforma? Como que é a avaliação? Como que é medido tudo isso? É um questionário. Tá. Esse questionário ele tem 3 fases. Cada uma dessas fases a gente analisa. Primeiro, o perfil comportamental. Segundo, match de cultura de jogo com a equipe. E terceiro, match de liderança com o treinador. Essa mesma plataforma eu uso também para fazer análise de construção de equipes para empresas. Aí eu entrego para o treinador e o treinador observa ali. Inclusive, a gente está usando bastante, Fred, para contratação. Assertividade em contratação. Porque não é qualquer atleta que joga em qualquer clube. O que a Team 10 está fazendo? Ela está trazendo para o mercado algo que antes era ali meio que inconsciente. Pô, um atleta desaprendeu a jogar? Não aprende, desaprende a jogar, Fred. Ninguém desaprende a jogar. O cara sai do clube X, você contrata ele para o clube Y. Quando ele chega nesse clube Y, basicamente ele tem até melhor infraestrutura do que ele tinha no outro, só que ele não consegue performar. Por quê?
não dá match com a cultura de jogo do treinador, não dá match com a cultura da equipe e do time de uma maneira geral. Então é uma plataforma que está, nesse exato momento, com trabalhos vinculados ao Catalá. E a gente está conversando aí com outras equipes para tentar expandir para outras equipes. Porque você imagina o treinador ter esses dados em mãos. Poxa, com certeza. Eu acho que cada vez mais, né? Porque a área do futebol, né, para a gente acompanhar tanto, o jogador de futebol, por si só, até por já ter exemplos, ele é meio desconfiado. Ele, para aceitar algo mais novo, ele seria muito reticente. Ainda mais, se não é algo relacionado ao treinamento em campo, ele é ainda mais, né? Ele tem esse pé atrás. E como que funciona nesse sentido, Jean? Para convencer o atleta, olha, que eu vou te mostrar agora algo importante que vai ser utilizado no trabalho, no dia a dia, inclusive de forma individual, como também no coletivo. Fred, eu também trabalho com atletas que me procuram de diferentes modalidades esportivas, hoje muito mais do futebol. Tá. É muito mais uma questão de metodologia do que qualquer outra coisa. Eu estava recentemente conversando com um atleta que me procurou, esse atleta fez a base dele inteirinha no Palmeiras, depois ele jogou com o Catalá, e o Catalá falou assim, você vai procurar o Jean, você vai desenvolver um trabalho individual com o Jean, fazendo esses mesmos diagnósticos através da plataforma Team 10. Quando esse atleta chegou, ele falou assim, ó, tenho já um trabalho feito com psicólogos, não gostei. Primeira pergunta que eu fiz para ele, por que você não gostou? Porque mexeu com a minha infância. Fred, não é essa metodologia que a gente precisa para trabalhar com análise comportamental. A maioria desses caras tiveram uma infância sofrida, a maioria desses caras saíram muito cedo de casa. O que você precisa? A relação afetiva, ele quase que zero. Muitas vezes é uma reação de defesa. Tá. Então, o que a gente faz? A gente atua com uma análise cognitiva comportamental. Essa análise cognitiva comportamental não vai lá mexer na ferida, não vai em raiz de problemas. A gente analisa o Fred hoje e, Fred, o que você precisa fazer para melhorar? Ó, tá aqui as suas forças, estão aqui os seus pontos de atenção. E o que é legal? Os pontos de atenção a gente analisa antes deles acontecerem. Olha, se isso acontecer dentro de campo assim, 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 você vai agir dessa maneira negativa. Então, para você não agir dessa maneira negativa, a gente vai fazer aqui alguns exercícios. E aí, foge um pouco daquela característica de metodologia de você ficar mexendo na ferida do cara. Com essa abordagem, tem menos resistência. Tá, aí o cara, ele aceita de forma mais positiva. Você está pegando ele aqui no presente e você quer melhorar a performance dele. Pronto, não quero saber da vida passada desse cara. Tá, legal. Nós estamos conversando com o Jean Scavinato, ele que é mestre em desenvolvimento humano. A gente vai para um rápido intervalo aqui no A Bola Não Para e a gente já vai voltar até para seguir, para saber um pouco mais desse trabalho e sobre o que vem acontecendo no esporte em geral, o quanto a mente, né, a concentração. É importante você estar cada vez mais aprimorando esse lado. Não é só a parte técnica do treinamento, a parte física, mas cada vez mais a gente percebe que a capacidade mental e o treinamento mental pode, sim, ser um aliado e muito importante nesse resultado, né, do trabalho técnico e físico de um atleta, somente num trabalho, por exemplo, num time de futebol. Vamos ao intervalo e já voltamos mais com A Bola Não Para. Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica, restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Ah, duvido não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo. Na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais. E o capricho, o sorvete capricho não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete capricho. E a dica é Restaurante Frevo para você. Não para estar de volta para você através da Oi TV, canal 139, Vivo TV em São Paulo, canal 631, tem a Vivo TV, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, Instagram do canal K, @canal KTV, tem o YouTube, canal KTV Brasil, e meu YouTube também, canal do Fred Júnior, siga lá, se inscreva. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, sempre aqui no canal K a partir das
8h30 da noite na quinta-feira. Toda quinta-feira uma entrevista inédita. Estamos com o Jean Scavinato, ele que é mestre em desenvolvimento humano, está participando aqui do A Bola Não Para. Você falava da plataforma, quanto tempo que é, você falou são 3 etapas, quanto tempo que o atleta leva a respeito desses treinamentos, hein, Jean? Para fazer o diagnóstico em torno de 15 minutos. É rapidinho. 15 minutos é o suficiente. 15 minutos é o suficiente para ele cumprir as 3 etapas. São perguntas de múltipla questão? Como que funciona? Na parte de análise comportamental, são box. Dentro de cada um dos box, ele tem 4 opções para determinar quais daquelas características se assemelham mais ao jeito dele de ser. E quando a gente vai para a segunda e para a terceira etapa, na segunda etapa, são 4 perguntas, cada uma dessas perguntas remetem a um tipo de cultura de jogo. Tá. E aí ele responde ali qual cultura de jogo hoje ele está submetido e qual cultura de jogo ele desejaria. Aí é que está a grande sacada. Porque não necessariamente a cultura de jogo com a qual ele joga hoje é necessariamente a que ele deseja. E depois a gente vai para a terceira etapa, que também são 4 perguntas, que faz uma análise de cultura de jeito de ser do treinador. E aí ele faz, igual na etapa anterior, uma análise da cultura do treinador atual e a cultura do treinador que ele desejaria. Por que é importante fazer essa comparação? Porque nesse desejaria tem também para o treinador como que ele poderia se adequar de acordo com cada um dos atletas. Tá. Hoje no futebol, cada vez mais o treinador não é só aquele que escala, ele é um gestor de grupo. Você está falando do lado do atleta. E como que o treinador utiliza-se isso? Como, por exemplo, o Catalá que vem utilizando, como que ele utiliza isso para gerir um grupo, hein, Jean? Ó, recentemente eu dei uma entrevista levando em consideração os áudios motivacionais do Vanderlei Luxemburgo. Tá, Eram 2 áudios motivacionais. Por que eu estou trazendo essa questão dessa outra entrevista? Porque nos áudios motivacionais eu estava analisando o jeito de se comunicar. E cada um dos áudios... E são aqueles vídeos que o Vanderlei... É que assim, o clube só mostra quando ganha. Quando perde, empatou, não mostra. Mas quando ganha, ele vai lá e mostra como foi a motivacional dele. A comunicação, hoje, em qualquer circunstância, onde você tem uma ou mais pessoas para você gerir, é o que vai fazer a grande diferença. Se você faz uma comunicação genérica, você não vai atingir a todas as pessoas com a mesma intensidade. Esse diagnóstico ele permite que o treinador, como gestor de pessoas, ele olhe aquele resultado e fale assim, eu tenho uma comunicação que é genérica, que eu vou fazer lá dentro do vestiário, e você já deve ter percebido isso muito mais do que eu por conta de estar dentro do campo ali. Sim. E quando ele sai do vestiário, não é incomum você ver o treinador chamar uma pessoa de lado, fala uma coisa. Depois chama outro, fala outra coisa. O que é que ele está fazendo ali? Aqueles ajustes finos de comunicação. Dependendo do atleta, do perfil do atleta, é um tipo de comunicação que você faz. Então, hoje, quem for gestor de grupo precisa entender qual é a melhor maneira de se comunicar com o Fred, com o Jean, com o Zé, com o Mané, porque não dá mais para você fazer uma mesma comunicação para todos e achar que o resultado vai ser o mesmo para todos. Mas aquilo que o Vanderlei faz e outros técnicos fazem, que é tentar um motivacional no final, ali naquela reunião antes de ir para o campo. Isso funciona mesmo, Jean? Depende se você utilizar 2 segredinhos. O primeiro é contextualização. Não vai adiantar nada você entrar no vestiário e falar hoje o jogo é nosso, nós temos que ganhar. Que contexto que tem ali para aqueles atletas? Absolutamente nenhum. Porque todo mundo sabe que ninguém entra para perder. Né? Todo mundo está ali para ganhar, ok? Agora, e se você traz um contexto, por exemplo, um dos áudios do Vanderlei que eu analisei foi em 2019, quando ele estava no Vasco e foi jogar contra o Palmeiras no Allianz. Qual foi o contexto que ele trouxe? Aquela vitória do Vasco no antigo Parque Antártica, 4-3, aquela virada na Mercosul. Só que ele foi além. Ele trouxe o resgate da história do clube. Isso é contextualizar. Tá. O outro áudio que eu analisei dele, que foi mais recente agora, do Corinthians contra o São Paulo na Copa do Brasil. O que ele fez? Ao invés dele trazer um diálogo genérico, ele buscou o problema que o clube estava enfrentando com os torcedores que estavam entrando no hotel.
Exato. E se você pegar, o primeiro áudio tem 77 segundos. Sim. O segundo áudio tem 58 segundos. Qual é a essência do primeiro áudio? Palavras como beleza, palavras como felicidade. E no segundo áudio, palavras como sofrimento, palavras como dor. Então, para dar certo, você tem que contextualizar. E em segundo lugar, que eu já disse, você hiperpersonalizar a sua comunicação com os atletas. A gente estava falando do Catalá. Eu entrego o relatório para ele e falo assim, ó, esse atleta, em grandes desafios, ele vai agir errado, assim, assim, assim. A melhor maneira de você conversar com ele é assim, assim, assado. Tá. Jean, o jogador hoje, a gente pode dizer que ele ainda mentalmente, ele não é firme ainda, mentalmente ele tem uma dificuldade de jogador na questão de concentração, na questão, às vezes, de um jogo importante, às vezes se desliga da partida. A gente pode dizer ainda que o jogador mentalmente ainda tem deficiência e que isso é algo que tem que ser trabalhado? Fred, eu não diria que ele não é firme, eu diria que ele não é treinado para isso. Tá. Porque, ó, em termos de preparação física, hoje, virou uma commodity você ter grandes profissionais no Brasil. Sim. Vamos pegar, não vamos nem falar de treinador, vamos falar de analistas, tá? Você tem um analista, então, que entrega as informações da parte fisiológica, você tem um analista que entrega as informações da parte técnico-tática, que a gente já está num nível bem bacana no Brasil também. Agora, diz para mim, você é um cara do futebol. Qual clube hoje tem um analista comportamental que entrega dados fundamentados cientificamente em uma plataforma de tecnologia? Não tem. Grilo. Não tem. Por que não tem? Porque esse tipo de trabalho ainda está engatinhando dentro do Brasil. O que não acontece dentro do ambiente corporativo, que é onde estão a maior parte dos meus clientes. Eu tenho CEO, eu tenho executivos que me contratam para ajudá-los a como lidar com uma reunião. Olha só, o cara está... Uma reunião. O cara está treinando para saber como lidar com uma reunião. Qual é a melhor forma dele performar mentalmente dentro daquela reunião. Sim. É esse nível que eu tenho absoluta certeza que nós vamos chegar no Brasil. Você acredita que chega Não tem saída. A curto prazo ou tem que ser a médio ou longo prazo? Se nós tivermos pessoas como o Fred Júnior, que está abrindo esse espaço aqui para o Jean Schiavinato, e tem outros ótimos profissionais no Brasil, a curto prazo eu tenho esperança que sim. Mas a gente precisa mostrar que esse trabalho é tão importante quanto qualquer outro, porque o que é a mente do ser humano, senão um cérebro funcionando? E o que é o cérebro, senão um músculo, assim como um bíceps e um tríceps? Uma coisa que ainda é tabu no futebol é o trabalho do psicólogo no futebol. No esporte tem cada vez mais, a gente percebe comissões técnicas de equipes olímpicas, cada vez mais se utiliza, né? Não só tem o nutricionista, o fisiologista e o psicólogo. A base hoje tem cada vez mais investido nos psicólogos da categoria de base. Assistente social, eu trouxe aqui também, assistente social de base também que trabalha com o futebol. Mas ainda nos adultos, no profissional, existe ainda o receio do psicólogo e do coach. E também existe um conflito entre psicólogos e coaches. Como que é tudo isso nesse meio todo, nessa salada toda aí, já? Cara, eu sou coaching, eu não sou psicólogo e eu fiz o meu mestrado em psicologia genética. Eu entendo que cada um sabendo aonde deve pisar não tem problema nenhum. Daria para trabalhar um coach com um psicólogo? Eu acho que eu tenho certeza que um acaba complementando o outro. Porque o trabalho do psicólogo, ele não necessariamente é igual ao trabalho do coach. E não necessariamente o trabalho do coach também é igual ao trabalho do analista comportamental. Tá. Eu me considero hoje muito mais um analista comportamental do que qualquer outra coisa. Inclusive a ponto de observar os atletas dentro de campo. Esse livro aqui, ó, tem uma cena, se você me permite, que para mim ela é fantástica. O Eric, que é o pivô desse time, ele, lá na Colômbia, na final contra a Colômbia, ele errou 2 cestas e ele começou a se mortificar, começou a dar cascudo nele. Se você buscar no YouTube, você vai ver o Adriano Imperador fazendo isso também. Coloca Adriano dando cascudo em si mesmo. Isso a gente chama de mortificação. Tá. Pedir para o treinador, cara, você pode chamar o Eric aqui do lado? O basquete te permite essa dinâmica. Sim. Ali naquele momento eu fiz uma técnica que se chama quebra de padrão.
Peguei na mão do Eric. Eric, primeira vez que eu vejo Deus descer na terra. Porque a pergunta, ele jamais iria esperar uma pergunta dessa num jogo de final de Sul-Americano. Aí, por quê, professor? Eu falei, porque você não pode errar. Você erra, você começa a dar cascudo em você. Ele respirou, falou, já entendi o recado. Voltou para o jogo. Acabou com o jogo. Uma única estratégia de um exercício mental, você permitiu que o cara saísse daquele padrão negativo e mudasse a história do jogo. Olha a importância desse trabalho, cara. Óbvio, um esporte que não é tão midiático assim, ainda mais um esporte paralímpico. O treinador comprou a ideia, me deixou ficar no banco de reserva. O treinador me ouviu, tirou o atleta e deixou fazer uma intervenção ali em jogo com o atleta. E o que eu percebo que acontece muito, eu converso muito com o Catalá, ele fala assim, Jean, alguns colegas têm medo da imprensa chegar e detonar o trabalho e falar assim, então o time ganhou por causa do analista comportamental. Ou então o time perdeu por causa do analista comportamental. Cara, o analista é uma engrenagem pequenininha. Mas que pode ser muito útil. Mas que pode ser muito útil. E também vai muito do profissional que desenvolve esse trabalho se colocar dessa forma. Porque tem profissional que acha, vai vir um psicólogo ou vai vir um coach e querer escalar meu time. O cara fica com esse receio que esse trabalho possa ser aí um intruso no trabalho dele do dia a dia. Fred, se eu tenho um analista de preparação física, é ele que escala o time? Não. Ele entrega os dados para o treinador. Quem escolhe o time é o treinador. Na análise comportamental, cara, é a mesma coisa. Eu entrego os dados. Quem escala o time é o treinador. Está sempre na mão dele. Ok? Se a gente for por esse caminho, você me perguntou, a curto ou a médio prazo? A curto prazo a gente consegue. Por que cada vez mais a gente tem clubes, por exemplo, da Premier League, buscando jogadores com 16 anos de idade? Porque lá eles desenvolvem esse trabalho. E quanto mais cedo você desenvolver esse trabalho, como é um músculo, o cérebro é um músculo, mais cedo essa pessoa se prepara para performar em alto nível também do ponto de vista mental. Lá fora esse trabalho é muito mais... cresce, tem um campo a ser explorado, muito mais... E é explorado dessa forma fora do país? O mar é azul em todos os 4 continentes. Porém, quando a gente vai para a Europa, a gente já tem profissionais que hoje fazem parte da comissão técnica. Analista comportamental faz parte da comissão técnica. No Brasil, é um mar azul também a ser explorado, mas precisa vencer essa resistência. Você já teve contato com outros treinadores para saber até o quanto que você pode ter um acesso a eles, um trabalho com eles? Futebol hoje, 2 treinadores compraram o meu trabalho. Ricardo Catalá e Ito Roque, não sei se você já ouviu falar do Ito Roque, ele é muito famoso no interior do estado de São Paulo, né? Os demais ainda a gente precisa tomar um café e um vinho para conversar, para eu explicar direitinho como é que funciona para eles comprarem a ideia. Porque o futebol é muito boca a boca, né? Você sabe que funciona desse jeito, né? Então, mas deve ser por aí também, né? Eu começo sempre a minha fala, foi assim que eu fiz com o Catalá. A história com o Catalá foi o seguinte, me convidaram para fazer uma palestra no Sub-20 do Mirassol. E ele, na época, era treinador do Mirassol. Ele falou assim, eu não vou assistir esse cara não, eu vou embora. Mas o que aconteceu? O carro dele não pegou. Aí, ficava chato para ele, como comandante, não assistir a palestra. Ele foi assistir. Aí ele falou assim, cara, quero conversar com você. E em 5 minutos a gente estabeleceu uma parceria de 3 anos. Então, o que falta muitas vezes é eu mostrar para o treinador, ó, eu sou uma engrenagenzinha, o meu trabalho é fundamentado em tecnologia, ciência, e eu te dou os dados. Toma, você faz com eles aquilo que você bem entender. Legal. Pô, Jean, prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Claro, daria para fazer várias edições, tem muita coisa para se falar ainda. Eu gosto desse lado, né, da parte de comportamento, lado mental, de concentração, é algo muito importante. E cada vez mais a gente vê o futebol, o esporte, né, cada vez mais profissional na acepção da palavra, né? É um negócio, é business, vale muita coisa, não é só títulos, são números importantes, né, conquistas importantes, que o atleta só vai crescer e a partir do momento do crescimento físico, técnico, vem o lado mental, que está tudo atrelado, cada vez mais a gente percebe que é assim
e a gente percebe também uma quebra de barreiras nesse assunto, principalmente voltado ao futebol, que há uma certa resistência ainda, nesse caso do lado mental, mas é importante falar. Prazer, boa sorte, viu? Prazer é todo meu, obrigado e sucesso nesse programa, que já é um sucesso. Valeu, obrigado. Agradecendo o Jean Scavinato, que participou aqui do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!